Olá pessoal, meu nome é Rafael Malheiros. Vimos aqui essa semana para apresentar mais um vídeo aqui no nosso canal. Na semana passada foi um vídeo sobre súmulas do CARF, e essa semana é sobre um julgado, sobre um julgado controvertido, né, que a decisão foi por unanimidade de uma turma ordinária, decidido pela Câmara Superior. Né? Vamos passar aqui sobre ágio, tema que vocês gostam, sobre laudo de avaliação para ser mais específico. Então vamos aqui a ele. Tá? Compartilhando a tela com vocês, então a gente vê aí o acórdão 9101007296, um acórdão recente, né, de 11 de março de 2025, e a RPJ laudou documentação de demonstração dos fundamentos econômicos, expectativa de rentabilidade futura, exigência de contemporaneidade em relação à operação societária. Certo? Então, como sempre, a gente vai no primeiro momento, o que foi a autuação? O laudo foi elaborado um ano após a operação de compra e venda, o que invalida sua utilização para a obtenção dos benefícios previstos no parágrafo 2º do artigo 385 do Rio 99, antiga redação do artigo 20 do Decreto-Lei número 15.9878, antes das alterações, né, que foram introduzidas no artigo 20 pela Lei 12.973 de 2014. Essa foi a autuação. A RJ manteve essa autuação, né, pelo que foi acompanhado pela turma ordinária do caso. Então, vem aí, aqui não se deixa intervir aqui qual é o motivo exato, foi questão do laudo, mas foi, né? Então, a gente vê aqui no acordo, despesas de amortização de ágio, reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura, gerado ou contabilizado internamente, vedado pelas normas nacionais e internacionais, qualquer ato dessa natureza extremamente registrado precisa ser baixado sob pena de glosa de respectivas despesas. A turma ordinária do CARF acompanhou essa decisão e assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acordo 910107-296, de 11 de março de 2025, foi negado provimento ao especial por maioria de votos. Tá? Esse recurso aqui do contribuinte foi negado por maioria. Então, vai lá, o que se decidiu na Câmara Superior? No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio com a atividade futura ser contemporânea à aquisição da participação societária com ágio, não havendo sentido em se admitir a fundamentação da entidade futura a posteriori. Até tem uma jurisprudência que se admite que essa avaliação seja feita no momento posterior, desde que esse leve em considerações documentos relativos à data em que se deu a aquisição da participação. Tá? A determinação do valor econômico financeiro da participação deve preceder a aquisição com ágio, né? Você não pode adquirir essa participação sem saber quanto você vai pagar, não podendo se sustentar que primeiro se pague o ágio para que depois se venha a justificar, certo? Diferentemente das novas disposições introduzidas pela Lei 2973, que a gente trouxe lá, nas disposições originais, não havia obrigatoriedade de avaliação ao valor justo de ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio pago, porque antigamente não havia, né, essa obrigatoriedade. Então, só que você vai olhar era o valor patrimonial e o valor pago, e o custo pago. De sorte que toda diferença relativa ao sobrepreço podia, e assim continuava a ocorrer, ser atribuída à rentabilidade futura. Então, é isso que a gente falou. Então, esse laudo era sobre a contabilidade, que ele estava em valor patrimonial e o ágio pago, a diferença era o que você poderia amortizar futuramente. Por isso que as disposições dadas pela nova redação do parágrafo 3º do artigo 20, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de um laudo pericial até o último dia útil do 13º mês subsequente ao da aquisição da participação, não podem ser transpostas para situações ocorridas antes dessa alteração. É que, pelas novas regras, o acho por rentabilidade futura é residual, pois resulta da diferença de valor pago e valor justo dos ativos líquidos, o que antes não ocorria. Tá? Então, você não pode transpor esse argumento, não posso dizer que a lei nova permite que seja no 13º mês. Por quê? A gente está falando aqui da integração de contabilidade com a legislação tributária. Então, a contabilidade no CPC 15, pertinente à combinação de negócios, dá até um mês para que esse laudo da mais-valia dos ativos e passivos assumidos, ela dá 12 meses para que esse laudo seja revisto. Então, a legislação tributária concedeu mais um mês ainda, né, desse prazo de revelação, para o contribuinte apresentar esse laudo da Receita Federal ou registrar o seu sumário em títulos e documentos. Então,
como estão se avaliando grandezas diferentes e o ágio passou a ser residual, não se aplicam as disposições da Lei 12.973 a aquisições efetuadas antes da sua entrada em vigência. Então, deixa eu compartilhar. Esse foi o vídeo da nossa semana, foi o julgado da nossa semana da Câmara Superior. E até a próxima semana, quando virar o nosso comentário sobre as súmulas do CARF da primeira sessão ou do pleno desse tribunal. Gostou? Deixe seu like. Até a próxima.